Programa de, Programa de Alimentação do Trabalhador PAT. Adesão, filiais, recadastramento, vantagens, participação e natureza salarial. O PAT, mais conhecido como o Programa de Alimentação do Trabalhador, foi criado através da Lei 6.321/76 e traz alguns benefícios à empresa, tal como a dedução de 4% do imposto de renda devido, e tal lei posteriormente foi regulamentada pelo Decreto 5.005/91 e através da portaria do SIT número 335/2012. Assim, desde que tenham ao menos um empregado, toda e qualquer empresa poderá, de forma facultativa, inscrever-se para participar do PAT. A obrigatoriedade de inscrição somente poderá ocorrer se prevista em convenção coletiva de trabalho, conforme o artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal de 1988. Tal programa tem como objetivo de complementação alimentar dos empregados, a promoção da saúde, a prevenção de doenças relacionadas ao trabalho, bem como proporcionar melhores condições de vida ao trabalhador. A adesão é feita através do endereço eletrônico próprio www.mtps.gov.br/pat, mediante o preenchimento de formulário específico, devendo o mesmo ser preenchido de forma correta e completa, para que seja evitado qualquer tipo de nulidade ou erro que ocasione a reprovação da adesão. O Ministério do Trabalho, juntamente com a Previdência Social, poderá, a qualquer momento, de ofício, desenquadrar a empresa do PAT, se verificada qualquer irregularidade ou enquadramento por parte da empresa. Para aquelas empresas que possuem mais de um estabelecimento, como o caso de empresas que possuem matriz e filiais, a inscrição no PAT ocorrerá através da matriz, agregando-se os demais estabelecimentos por CNPJ. No que tange às empresas fornecedoras do PAT, o regime é reduzido através de forma autônoma, ou seja, cada estabelecimento deverá realizar o seu de forma independente da matriz. A empresa inscrita no PAT, conforme nota técnica do STMTE 84/2008, deverá realizar por determinação do MTB ou Previdência Social o recadastramento ou renovação da inscrição no programa por meio de publicação de portaria com esta finalidade. Anualmente, a empresa é obrigada a prestar informações por meio da RAIS, a Relação Anual de Informação Social, de todos os dados concernentes ao registro do PAT, que devem sempre ser atualizados quando ocorrer modificações factuáveis em relação às informações cadastrais. Vantagens e benefícios ao empregador: uma redução de rotatividade, incentivo fiscal, uma dedução de 4% do imposto de renda devido, esse benefício para as empresas do lucro real, redução de atraso de faltas do trabalhador, redução da rotatividade, aumento da produtividade, redução do número de doenças e acidentes do trabalho, maior integração entre o trabalhador e a empresa, isenção de empregados de encargos sociais sobre o valor do benefício concedido.
Existem três formas de participação, sendo elas: primeiro, como empresa beneficiária, ou seja, aquela que concede o benefício da alimentação ao seu empregado. Segundo, qualidade de fornecedora, ou seja, aquela empresa que realiza o preparo e a comercialização, a alimentação in natura e fornece a outras empresas. Terceiro, como prestadora de serviço de alimentação coletiva, compreendido aqui como a empresa que administra documentos de legitimação, ou seja, fornecem documentos impressos como tickets, cartões de alimentação e outros. O empregador poderá estipular a participação financeira do empregado no custo direto da alimentação, limitando essa participação a 20%, conforme o artigo 4º da Portaria 3/2002 e o artigo 2º, parágrafo 1º do Decreto 349/91. O valor do incentivo fiscal por refeição dedutível do imposto de renda está limitado a 80% do custo máximo admitido, uma vez que a participação máxima prevista para os empregados é de 20% desse custo. Via de regra, se seguida todas as normas concernentes ao PAT, a alimentação não fará parte da remuneração do empregado, ou seja, não possuirá natureza salarial, não sendo base de cálculo para o FGTS e INSS. Conforme o artigo 6º do Decreto 5/91 e o artigo 214, parágrafo 9º, inciso 3 do Decreto 3.048/99. A alimentação não poderá ser paga em dinheiro conforme o artigo 13, inciso 4, letra A, da Portaria do SIT número 3/2002. A empresa inscrita no PAT, que possui seus impostos apurados através do programa do regime lucro real, conforme o artigo 1º da Lei 6.321/76, possui incentivo fiscal de 5%, que posteriormente, com a Lei 9.532/97, este incentivo foi reduzido de 5% para 4%. Deste modo, as empresas de outros regimes tributários, tais como Simples Nacional e lucro presumido, não têm a possibilidade de dedução, conforme o artigo 10 da Lei 9.532/97. A dedução do incentivo do PAT está limitada a 4% do imposto devido em cada período de apuração e a alíquota de 15%, ou seja, sem a inclusão do adicional dos 10%, podendo o eventual excesso ser transferido para dedução nos 2 anos calendários subsequentes, sempre respeitando esse limite. O excesso do incentivo fiscal do PAT não aproveitado em um período poderá ser transferido para a dedução do imposto devido nos 2 anos calendários subsequentes, àquele em que se ocorrer os gastos. Portanto, a empresa deverá controlar a parcela excedente na parte B do LALU. A empresa comercial, exemplos. Uma empresa inscrita no PAT que apura o imposto mensal no ano de 2015 com base na receita bruta. Despesas de cálculo com o PAT
133.930. O número de refeições correspondente, 91.354, a um custo médio efetivo de R$ 7,55 por refeição. O imposto de renda devido foi de R$ 305.980. O custo médio efetivo das refeições fornecidas ao trabalhador de 7,55 foi superior ao custo máximo incentivado, que é de 1,99. Portanto, a base de cálculo do incentivo fica da seguinte forma: 15% do total do custo, que é R$ 133.930, corresponde a R$ 20.089,50. O custo total, que é a quantidade de alimentação de refeições ao custo incentivado de 1,99, corresponde a R$ 181.794,46. O valor do incentivo de 15% sobre o valor do custo total, multiplicado o número de refeições pelo o valor médio do incentivo permitido, 181.794,46 vezes 15%, 27.269,17. O limite individual do incentivo, que é os 4%, vezes o valor do imposto, 305.980,05, vai ser igual a 12.239,20. Então, o valor do incentivo a ser deduzido do imposto de renda é de 12.239,20. Pegaremos agora o menor valor do incentivo entre o valor do custeio, custo total, pelo o valor dos 15% do custo permitido. Então, o menor vai ser custo total vezes os 15%. 20.089,50 menos o incentivo permitido de 12.239,20. O excedente do incentivo é de 7.850,30, que será controlado na parte B do LALU, podendo ser deduzido nos 2 anos subsequentes.